Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do estudo do Apocalipse. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like, compartilha e deixa o teu comentário. Vamos orar? Eterno de Israel, te louvamos, te damos graça, te bendizemos por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença. Senhor, nos ajuda no bom entendimento da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho. Amém? Graças a Deus. Apocalipse capítulo 11, chegamos aí ao capítulo 11 e diz assim: Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: Prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que nesse período, e isso aqui é tremendo, essa revelação aqui é tremenda, que nesse período aqui, o templo de Jerusalém estará reerguido. Hoje, a nossa realidade é outra, né? Nós temos ali em Jerusalém, no local onde era o templo, a mesquita ali do Domo da Rocha, a mesquita de Al-Aqsa, né? Então, aquela ali, o Muro das Lamentações, como é chamado por nós, mas o seu nome realmente é Cutelo. Ali temos o Muro das Lamentações e logo por cima do muro nós vemos aquele domo dourado ali daquela mesquita. Então, exatamente naquele terreno, se você pegar aí o Google Mapas ou ver algumas fotos de Jerusalém, você vai ver que do lado da mesquita tem um pátio muito grande e todo aquele quadrado ali seria a extensão do antigo templo. E aí nós sabemos que uma das profecias para o final, uma das profecias da vinda do anticristo é a reconstrução do terceiro templo. E aí João está dizendo aqui que o Senhor deu a ele uma vara, um caniço que parece uma vara de medir, e mandou ele medir o templo. Então, na época, já haverá sido construído o templo ali em Jerusalém. E aí no versículo 2 ele vai dizer: Contudo, não consideres o pátio exterior, não tomes suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade durante, olha isso, 42 meses. Então Alan, ele falou aí que ele medisse, né, o pátio ali com os seus adoradores, medisse o templo e o altar com seus adoradores, mas não medisse o pátio das outras nações. Por que isso? Porque, na verdade, na planta do templo existia um local totalmente especial para os judeus, e esse local evidentemente era mais próximo do altar, era mais próximo do centro do templo, do centro da adoração, e existia um pátio externo, e esse pátio externo era especialmente para os gentios, pessoas que não são israelenses, que não são descendentes de Israel, mas que adoram ao Deus de Israel. E essas pessoas ficavam nessa parte chamada de pátio dos gentios, que gentios também é chamado por eles de Goim, né, que são todas as nações que não são Israel. E aí o Senhor dá aí a ordem a João para que faça essa medição, mas o pátio dos gentios ele não precisa fazer. Versículo 3: concederei poder às minhas duas testemunhas. O que eu acho interessante é que até o versículo 2, Deus está falando com João um assunto, que é esse assunto aí do templo, da medição. E aí eu percebo mais que, na verdade, o que se destaca em importância aqui é o terceiro templo. É o templo estar aqui já nesse contexto. Porque fica sem sentido. Aparece o templo e Deus manda João medir e não medir. Pronto. Versículo 3 já diz assim: Concederei poder às minhas duas testemunhas. Já muda de assunto. A fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. E aí aparece do nada essas duas testemunhas que vão aí profetizar durante esse período. Alan, quem são essas duas testemunhas? E aí nasce uma discussão teológica entre os estudiosos da Bíblia,
para dar nome a essas duas testemunhas, já que o texto não dá, já que Deus não dá para João o nome, ou João não escreve o nome das duas testemunhas. Alguns falam, vamos lá, que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Por quê? Porque ali está a representação da lei, né? Lei, Moisés e os profetas, Elias. Então, seria ali as duas testemunhas representando a lei e os profetas, ok? Outro detalhe também é porque Elias não morreu, foi arrebatado, e a morte de Moisés foi muito misteriosa, porque o texto vai dizer que Deus o guardou, que o próprio Deus ali fez o seu sepultamento. E também são as duas figuras que aparecem lá na transfiguração de Cristo, né? Que quando Pedro ali propõe fazer barracas, né, para eles. Então, algumas pessoas pegam esse texto para mostrar que será eles dois que aparecerão ali em Jerusalém para pregar durante esse período. Alguns defendem, né, que na verdade, Moisés e Enoque ou Elias e Enoque. Por quê? Porque Elias e Enoque foram os dois únicos que realmente não está escrito o texto que eles experimentaram a morte. Enoque foi arrebatado e Elias foi também arrebatado, foi levado aos céus. Então, alguns falam que são essas figuras. Mas, mais uma vez, eu te explico, eu te ensino, se a Bíblia não deu nome, se o texto não falou o nome, não fale, ok? Não afirme. Você pode aí dizer, eu acho, eu estou deduzindo, mas não estou afirmando que é fulano e fulano, por isso. Isso é bom, discuta. Abre discussão com pessoas que gostam da Bíblia, mas não afirme, já que o próprio texto não está afirmando, ok? Vamos nós? Versículo 4. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os dois candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra as suas vidas. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Então a gente vê uma característica muito interessante aqui nesses dois personagens. Se você recordar, você vai lembrar de Moisés e Arão lá no Egito, quando eles chegam ali para a nação de Israel e começam a profetizar, começam a pregar que chegou o momento da saída do Egito, chegou o momento de Deus tirar Israel do Egito, do cativeiro, e aí eles começam não só a falar, mas a mostrar sinais de poder e maravilhas. E aí nós vamos ver eles transformando água em sangue, e o texto vai falar aqui que no versículo 6, e tem o poder de transformar a água em sangue. E a gente vai ver flagelos nesse texto, ok? A gente vai ver flagelos. Então a gente vê que são coisas muito parecidas com o que Arão e Moisés experimentaram ali no Egito. Ok? Vamos nós? Versículo 7. Quando eles tiverem então concluído o testemunho que devem pregar, e aí algumas pessoas querem dizer aqui, e o que eles vão falar é sobre a lei, o que eles vão falar é sobre isso, sobre aquilo, e alguns defendem que eles vão falar sobre Jesus Cristo. Alguns defendem que eles vão pregar o evangelho e vão esclarecer para os judeus daquela época que aquele Jesus que foi negado por anos e anos a fio realmente era o Messias, o escolhido. Alguns defendem isso, ok? Então, quando eles concluírem a sua pregação, seu testemunho, versículo 7, a besta que surge do abismo os atacará e prevalecendo contra eles os ferirá de morte. Mas o texto diz que ninguém ia conseguir fazer nada contra eles. Pois é, mas o versículo 7 vai mostrar que Deus permitirá, e na verdade tudo já está trabalhado, tudo já está projetado, é um plano de Deus. Deus permitirá que essa besta que surge do abismo, e aí essa besta que surge do abismo, segundo alguns estudiosos, vamos lá para as interpretações, a interpretação número 1, e que essa besta aí é o próprio anticristo, um governante da época,
que será levantado pelas nações para governar o mundo, e ele terá ali poderes, né, dado pelo próprio inimigo, e ele ali guerreará contra essas duas testemunhas, e aí ele vai ganhar o mérito, e vai ser aquela coisa. Existe também uma outra que é quase parecida, mas que quem vai lutar contra essas testemunhas é o exército dele, do anticristo, porque assim como haverá um governante, haverá uma moeda, haverá um exército mundial. Tudo se unificará, ok? Esse é um dos sinais aí do governo do anticristo. Tudo se unificará. Então, se defende também que dessa forma. Versículo 8. Os seus cadáveres, ficaram expostos na rua principal da grande cidade. Olha isso. Da grande cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito. Que cidade é essa, Alan? O texto vai falar agora. Onde, da mesma forma, foi crucificado o seu Senhor. Então, João está falando de Jerusalém. Então, o corpo das duas testemunhas, desses dois profetas, ficarão ali expostos na rua principal da grande Jerusalém. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos e línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Vai virar troféu. Você está entendendo? Eles vão virar troféu. E aí, estarão ali expostos. E o versículo 10 vai dizer: e os habitantes da terra, muitos se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns para os outros, porquanto esses dois profetas tinham afligido os que vivem na terra. Olha isso. As nações vão comemorar, os líderes, ali os semi-líderes, né, abaixo do anticristo, irão comemorar e tal, vencemos eles, esses dois homens, esses dois profetas que estavam fazendo tantos prodígios e milagres e de coisas terríveis contra nós. E aí parece que fugiu do controle de Deus, mas não, olha isso. Versículo 11. Entretanto, depois de 3 dias e meio, e aí nós mais uma vez recordamos de algo interessante aqui. 3 dias, eles pregaram na grande cidade, foram mortos na grande cidade e ressuscitaram depois de 3 dias. Você está lembrando de alguém? Aqui mais uma alusão ao Cristo. Vamos nós. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida e eles tornaram a ficar em pé. E um enorme pavor tomou conta de todos quantos os viram. As pessoas vão ficar loucas naquela época. Meu Deus, eles ressuscitaram. Eles estavam mortos, já fazia 3 dias e meio. E que negócio é esse? Que loucura é essa? Você imagina como vai ser? Tremendo, né? Versículo 12. Então eles, os dois, ouviram uma grave voz que se projetava dos céus e lhes ordenou, aleluia, que coisa maravilhosa: subi vós para cá. E elevaram-se aos céus, olha isso, numa nuvem, e os seus inimigos as observavam atônitos. Então, mais uma coisa aqui semelhante à situação da história de Cristo. Eles vieram, pregaram, foram mortos, ressuscitaram e foram assuntos aos céus, ou seja, levados, a mesma coisa que Cristo experimentou. Versículo 13. Naquele momento houve um grande terremoto, olha isso, e desabou a 10ª parte da cidade de Jerusalém. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus dos céus. Opa! Por que eles expressaram glória ao Deus do céu? Porque eles conhecem. Versículo 14, e aqui a gente termina. Assim, transcorreu o segundo dos ais e o terceiro virá sem demora. Amém? Glória a Deus. Terminamos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou tentar responder na medida do possível. Tá? Se você tem outra versão, se você tem outra linha de pensamento que você até acredita, concorda, coloca aqui embaixo para enriquecer mais o nosso estudo, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Eterno Deus, te agradecemos e te louvamos por mais esse estudo. Pai, muito obrigado pelo estudo da tua palavra. Assim, nós te pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.